Você já parou para perceber como as suas dores da infância moldam as suas atitudes hoje em dia? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e se você gostar do conteúdo, já deixa um like. Olá, eu sou a Jéssica Peck e esse canal é um cantinho para mulheres que querem cuidar do lar, cuidar da alma e da vida com Deus. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é um pouco delicado para alguns, para outros já é um pouco mais natural, mas é um assunto que fala sobre as dores da infância. Você já percebeu que muitas escolhas que você toma, a maioria, na verdade, das atitudes que você toma, das escolhas que você toma, elas têm a ver com a sua infância, com as coisas que você aprendeu na sua infância. É como se ao nascer a gente recebesse uma grande mala de viagem, sabe? Uma mala bem grandona. E conforme a gente vai aprendendo coisas novas, conforme a gente é criança, vai crescendo, se desenvolvendo, é como se a gente fosse acrescentando coisas aí naquela mala. E com o passar dos anos, a gente tem uma mala abarrotada de coisas. Coisas boas, coisas ruins. Alguns itens, vamos dizer assim, dentro dessa mala, por exemplo, são coisas que você não queria que tivessem ali. São situações, muitas vezes, que te feriram, que te magoaram, situações que te constrangeram, ou talvez falta de carinho, falta de afeto, falta ali do aconchego, do lar familiar, coisas que te faltaram, coisas que vieram fora do padrão, coisas aí que te deixaram mal de uma certa forma, e quando você para perceber, você está aí carregando um peso gigantesco nas suas costas. E talvez hoje você esteja tomando algumas atitudes aí, decisões importantes, baseada nas dores que você viveu na infância. Eu já passei por isso. Por muitas vezes eu tive escolhas, tive iniciativas aí baseadas nas minhas dores. Quando eu comecei a olhar para minha infância, quando eu comecei a olhar para as coisas que me faltaram, para as feridas que me fizeram, que me causaram, eu comecei a entender o porquê que eu escolhi determinadas situações, por que eu não sabia dizer não, por que determinadas situações eu não sabia como me comportar, por que eu não sabia agir em determinados ambientes, com determinadas pessoas, justamente por causa das feridas, das dores que eu tive lá na minha infância. Então eu convido você a olhar lá para o seu passado, tentar entender como que foi a sua criação, como foi o seu relacionamento com seus pais, como era o seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, na sua casa, como era o seu comportamento com o dinheiro, como que se lidava com o dinheiro na sua infância, como você via o seu pai ou a sua mãe, a vida financeira deles. Como, por exemplo, você via o relacionamento do seu pai e da sua mãe com outras pessoas. Como que era, por exemplo, o relacionamento dos seus pais com coisas materiais, com bens materiais. Como que era o convívio no dia a dia familiar, o que vocês costumavam fazer. Conforme você for olhando para o seu passado e talvez se lembrando de algumas dores, algumas feridas, talvez algumas frustrações, coisas que você viveu, pessoas que eram referências na sua vida. Olha para essas situações e tenta interligar com algumas experiências que você está tendo hoje. Agora você vai olhar para o seu presente, para o seu dia a dia, quais situações aí que está te deixando um pouco chateada. Talvez você no seu relacionamento com o seu cônjuge, vocês tenham tido algumas brigas aí que são recorrentes, ou talvez no seu dia a dia do seu trabalho tenha acontecido situações lá que sempre te frustra, que te incomoda, ou até mesmo seu relacionamento com outras pessoas. Existe algo dentro do seu dia a dia que não está satisfatório? Algo que quando você olha, você pensa assim, cara, eu não sei por que eu estou me comportando desse jeito, eu não sei por que eu me comporto desse jeito. Ou alguma situação que você está vivendo, alguma experiência, que você possa dizer assim, eu já tentei tanto parar com isso, mas eu não consigo. Olha para o seu dia a dia, para a sua rotina, talvez você esteja procrastinando, talvez você não consiga concluir uma faculdade, ou concluir coisas simples, talvez são tarefas do dia a dia. O que hoje em dia, no seu cenário aí, de alguma forma, tá te impedindo de crescer, de amadurecer, de ter um bom relacionamento com as pessoas? Com essas informações em mente, você vai tentar analisar no seu passado o porquê que você está tendo esse tipo de comportamento. Vou dar um exemplo para você. Na minha rotina do meu casamento, assim que eu casei, eu lembro que eu queria muito ter o controle financeiro de tudo, né? Eu queria decidir o que poderia comprar, o que não poderia, né? Eu tentava tomar conta ali das situações que eram relacionadas a finanças, por acreditar que eu saberia resolver melhor, e tirando aí a responsabilidade do meu marido e até mesmo da gente resolver junto determinadas situações.
E isso estava prejudicando muito meu casamento lá no começo, justamente por essa vontade que eu tinha aí, involuntária, de sempre tomar a frente. Foi quando eu olhei para o meu passado e eu lembrei que na minha casa, na minha mãe, a minha mãe ela tinha o controle financeiro de toda a renda da família. Então a minha mãe, ela tinha essa obrigação que meu pai deu para ela de administrar o dinheiro. Então ela controlava todo o dinheiro da família, o que podia comprar, o que não podia. E eu, de uma forma inconsciente, eu trouxe isso para o meu casamento. Só que no meu casamento isso estava prejudicando o meu relacionamento com o meu cônjuge. Então foi onde eu olhei e eu tentei entender que eu estava replicando uma atitude que eu via lá na minha infância, lá no convívio com meus pais, e eu estava recriando todo esse cenário onde era a mulher que tinha ali que controlar. Então eu tomei esse papel de controladora ali das finanças e isso não foi saudável. E eu tenho vários exemplos assim de situações que me deixavam assim muito desconfortável ou que me prejudicavam de uma certa forma, e eu fui encorajada pelo Espírito Santo a olhar para o meu passado e tentar entender por que eu estou agindo desse jeito. Então, lembra, Jesus, ele quer curar suas dores, ele quer curar suas feridas e ele quer fazer com que você tenha uma vida leve. Então, olha para o seu passado, lembra das suas dores, lembra das situações que você viveu e olha para o hoje. O que você tem vivido hoje que não está te agradando? Qual comportamento que você tem tomado que você sabe que não está muito legal? Eu preciso melhorar essa área aqui. Então, olha, por que eu estou me comportando desse jeito? Eu não queria me comportar desse jeito. Então, tenta dar uma olhada para o seu passado e tentar entender. Ah, então eu estou me comportando desse jeito por causa dessa situação. Quando você entender o real motivo de você se comportar assim, você não vai ficar preso mais nesse comportamento, você vai se libertar. Então você vai pensar: bom, se eu estou agindo dessa forma por conta do convívio que eu tinha com meus familiares ou das dores que eu vivi no passado, bom, eu não preciso viver assim então. Eu não preciso viver assim. Eu posso viver de forma diferente. Então, hoje eu quero te lembrar que Deus ele quer curar suas feridas. Jesus ele está te chamando para você ter uma vida curada e olhar para sua infância, olhar para suas dores vai ser muito saudável para a sua vida. Então, no dia de hoje, recomece mais uma vez. Você pode viver de forma leve, você pode ter paz no seu coração, você pode ter uma vida abundante. Então, creia que Jesus pode curar suas feridas e pode transformar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui eu falo sobre cura espiritual, eu falo sobre vida com Deus, rotina no lar, no dia a dia, família, mesa posta, tudo que tem a ver com uma alma curada que transborda cura. E deixa aqui nos comentários que eu quero saber, você lembrou de alguma dor da sua infância que talvez reflita em algum comportamento, em alguma atitude que você tenha hoje? Fala para mim, eu quero saber. Vamos aqui nessa comunidade, uma ajudar a outra a crescer, a amadurecer, a ser curada, tá bom? Então tá, tchau, tchau, até o próximo vídeo.